de ansiedade, né? Já aproveitando esse gancho do que eu conversei com a Daniela. Sem sombra de dúvida, achei excepcional a fala da Daniela ainda há pouco. Realmente, como você falou, há uma expectativa muito grande de, entre aspas, fazer a escolha certa, que é muito complicada num ambiente que a gente vive incerto, inseguro, que a gente tem na nossa sociedade, né? E perceber qual é a demanda dentro desse mundo volátil que a gente tem, a gente fala que é o mundo VUCA, né? É incrível. Então, basicamente, é aquela velha história, como eu me sinto em relação a isso? E o Enem proporciona uma situação, porque antigamente a gente fazia inscrição para o vestibular para uma área específica. Hoje o aluno faz o Enem, muitos fazem o Enem sem saber ainda o que vão escolher, qual curso vão escolher, e deixam para decidir isso em janeiro, quando saem os resultados, e aí é aberto o tal do SISU, onde eles vão se cadastrar, né, concorrer às vagas nas universidades. Então, assim, muitos desses jovens, esses milhares de jovens que estão fazendo, sequer não tem a mínima ideia. Vou fazer a prova agora em novembro, lá em janeiro eu vou pensar no que eu vou fazer. Quer dizer, é muita pressão. Como é que ele pode lidar com isso e principalmente como é que a família pode ajudar ele a lidar com isso? Perfeito. Acho que a primeira coisa é o seguinte, aonde eu posso me ver nas minhas possibilidades, né? Porque existe uma coisa que eu sempre falo para o jovem, quais são, ou pelo menos o que ele acha que são as habilidades ou as paixões que ele possui, né? Eu falo que é mais fácil você decidir o que você não gosta, e aí vai por opções das mais fáceis de cortar o meio do caminho, como aquelas que encantam as pessoas. Realmente deixar para a última hora é muito preocupante. A gente tem recebido o pessoal para orientação vocacional agora. Como é que isso chega na clínica, né? As pessoas estão indo para a orientação vocacional agora, quer dizer, o Enem é daqui a 10 dias. Bom, com essa sistemática nova dá para esperar mais um pouquinho para escolher. Mas como que essa dúvida chega no consultório, né? Chega na clínica, como é que você orienta isso? Tá certo. A primeira coisa, assim, estou perdido, não sei muito bem por onde eu começo. A gente trabalha muito com aquela questão da escuta, o autoconhecimento. Quais são os pontos fortes que você possui? Por exemplo, eu gosto de humanas, eu gosto muito do relacionamento interpessoal, eu gosto muito de números, eu começo a avaliar essas habilidades. Isso é tão interessante que ele, na escola, já começa exercitando isso, nas matérias que ele gosta, nos relacionamentos que ele tem, nos hobbies que ele também, enfim, tem. Isso tudo vai te dando uma noção das preferências que ele possui. Então, essas preferências nem sempre estão ligadas, como a gente disse, ao que o mercado hoje está exigindo. Aí vem aquela outra pressão. Não, mas eu vou fazer uma coisa que eu gosto, mas aquilo lá na frente não vai me dar dinheiro. Gente, olha, essa pergunta, Maristela, é talvez uma mais complicadora e mais ansiogênica, tanto para os pais como para as pessoas que vão para o Enem, por exemplo, né? O que é melhor ou não? Eu sempre falo assim, tá aí uma coisa interessante, eu acho que o meio termo nessa situação sempre cai bem. Por quê? Porque é uma profissão que basicamente você vai obter uma renda. O prazer é importante? Claro que sim. É fundamental, porque pelo prazer ou pela busca, pela paixão que você tem, você consegue se aliar mais, se motivar mais, etc. Mas a questão financeira é importante, é necessária. E aí tem aquela velha história. Às vezes o pai fala assim, gostaria muito que meu filho escolhesse a profissão. Porém, esta profissão eu não gostaria. Eu acho que para todos os pais gostariam que os filhos fossem médicos ou engenheiros ou nessa área ligada de tecnologia hoje. Sim. Mas a gente, infelizmente, não. Então é muito interessante. Então, às vezes tem algumas profissões do tipo assim, mas tem certeza que você quer, por exemplo, um dado, ser músico, por exemplo? Porque às vezes o jovem tem paixão por música. Toca um instrumento, os amigos adoram isso, etc e tal, mas não necessariamente vai viver da profissão de músico. Isso a gente deixa muito claro quando nós trabalhamos nisso, né? Será que não pode ser um hobby? Enfim, né? Então, é legal a gente observar isso e não necessariamente
buscar só profissões tradicionais, porque o número, Maristela, é muito grande de profissões hoje em dia. Cursos técnicos nem se fala também. E ele vai se formar daqui a 5 anos, vou, né, arredondando mais ou menos, e a profissão que ele se formou pode não existir e pode ter surgido outras. Por isso que a gente, quando faz orientação, a gente pede que analise esse panorama. Qual é a tendência? Como é que o mundo está se constituindo? A longevidade, né, está aí. Quais são as profissões, por exemplo, na área da saúde? Né? A questão, a gente até discute a psicologia, por exemplo, vou falar para como ela está tomando uma repercussão das pessoas buscando essa área. Né? Tem profissionais que eu tenho percebido que têm vindo para essa área. Por quê? Porque o ápice hoje é entender relações humanas. Como disse a profissional que esteve ainda há pouco, né? Quem que vai lidar com essa inteligência artificial? Quem é que vai lidar com esse comportamento do consumidor? Né? Então, eu preciso entender esse panorama também. Eu tenho que ter visão estratégica, não só falando de paixão, segurança, mas também visão estratégica. Como é que isso é feito? Com muita pesquisa, não só teórica não, de ir lá no site e verificar, ir lá, por exemplo, vou citar um exemplo, um guia de estudante, né? Por que não visitar as universidades? Por que não visitar as feiras das profissões? Por que não visitar aí ou fazer entrevista com profissionais da área, né? Juliana, e ter consciência disso para quem ainda não sabe o que quer ajuda muito a controlar uma ansiedade, uma pressão na hora da prova também. Sim, sim. Vamos dizer que metade do caminho, porque a ansiedade é aquela preocupação do que vir a ser, o que vai acontecer. Um pouco, eu sempre falo isso, eu acho que vale a pena tirar esse mito que a ansiedade não é boa. Ela é boa quando ela é administrada. Porque se não fosse pela ansiedade, a gente não estaria arregaçando as mangas e enfrentando esses desafios. A ansiedade nos move, não é? De uma certa forma. É fantástico. Então vamos abolir essa história de que, por favor, na hora de fazer a prova, o total do Zen, será que o Zen total vai conseguir estar alerta? Vai dar sono. Vai dar sono. Então é muito preocupante mesmo, né? Então administrar, essa palavra-chave que a gente fala sobre isso, né? E a gente tem, por outro lado, aquele que já sabe o que quer, que está com aquela meta, eu acho que às vezes desde os últimos 3 anos aí do ensino médio, sabe que aquilo, estuda de manhã, à tarde e à noite. Eu acho que para esse também a ansiedade, o nervoso, não vou usar o termo ansiedade, né, que nos move, mas o nervoso na hora da prova, o nervosismo, a autocobrança também pode ser prejudicial. Pode, mas eu vou falar uma coisa para quem está assistindo aqui, sabe? São tantos anos se preparando, eu acho que não é só o ensino médio, é uma carreira aí de alguns anos. E aí, aquela velha história, o quanto que você foi consolidando, ter um pouquinho de ser grato, porque tá tendo essas informações. Só que como tá excessivamente achando que não está preparado, fica sempre uma autocrítica muito grande, né? E não, tem toda uma bagagem, tem todo um tempo, e nesse exato momento que a gente está aí há poucos dias, falar a seguinte questão: eu me preparei, eu construí meu momento. Não dá, Maristela, de uma hora para outra, aquele que levou, com perdão da palavra, flauteado, tranquilo, querer estudar 24 horas como um zumbi. Nesses últimos 10 dias, nessa reta final. Como? Porque aí vai ficar mais ansiogênico, daí vai ficar aquele famoso que a gente fala, que é o excesso de ansiedade, o branco, né? Dá o branco, e é comum, é normal, é bastante comum isso. Isso. Então, o que eu oriento como psicóloga? Não mude a rotina do jeitão que você está levando nos últimos tempos, mas também não exceda aquela rotina que você tinha, porque vai piorar essa questão, né? Então, é isso que a gente orienta. E uma coisa que as pessoas esquecem, parece que existe um degrau, né? Aqui, o cérebro, o racional, e o corpo parece que fica frágil. Não faz uma atividade física, não faz uma caminhada, não dá uma volta, não respira, não oxigena o cérebro. Então a gente orienta sim,
vá fazer uma atividade ao ar livre, vá sair, porque é necessário, né, espairecer um pouco, para que possa fluir um pouquinho melhor aí o raciocínio, a leveza no momento. E o humor é sempre também muito legal. E isso vale para os pais entenderem também, né? Às vezes estão cobrando, vai estudar, mas ele precisa de um tempo para diversão mesmo, aí nessa reta final é importante espairecer um pouco. Como o aluno, né, o jovem, ou mesmo os pais podem identificar sintomas de ansiedade ou excesso de nervosismo nessa reta final e como ajudar a superar isso? Certo. Uma das coisas que a gente observa muito é aquela preocupação persistente, aquela fala, aquela questão assim, e se não der certo, pai? Se não der certo, mãe? Nossa, como vai ficar? Eu não quero ficar mais no cursinho, isso. Então essa persistência, essa insistência, esse medo sobremaneira, né? Então, eu acho que a primeira coisa que o pai deve estar atento é dar a segurança. Filho, se não passar, não é nem o fim do mundo. Talvez não seja o melhor momento seu, mas faça o seu melhor. Faça o que você tem se preparado nesses últimos tempos. Estamos juntos, o que der e vier, tá certo? E isso é fundamental. Porque não existe aquela questão, ou vai ou racha. Eu depositei tudo isso, eu não pago outro cursinho para você. Jesus, por favor. Eu sei que às vezes fala assim, Gil... É pesado, pesa no orçamento. Eu entendo papai e mamãe, mas é a última coisa que você vai falar para ele agora. Porque o sentimento de culpa é tão quanto prejudicial do que a própria ansiedade. Entendeu? Com certeza. Giliane, a gente fala um pouquinho da véspera, né? Aquela véspera, eu acho que já agora tem muitos alunos que estão perdendo sono, que já estão inclusive com dificuldade de dormir, a cabeça fica a mil. Você já deu a orientação aí de se divertir um pouco, espairecer, atividades ao ar livre, atividade física que ajuda muito na questão da endorfina, né? O que você orienta aí para os próximos dias? Eu acho que é fundamental, e aí o jovem pode estar procurando também se informar, trabalhar com a meditação, tá? A respiração profunda, diafragmática. Existem vários aplicativos hoje em dia que eu acho fascinante. Eu brinco, na minha época não tinha nada desse sistema. Tem, que orienta a respiração, que orienta como fazer da melhor forma possível. E isso é fantástico. Tal do mindfulness, né? Perfeitamente, você tirou. Tem vários aplicativos nisso, que é aquele momento que você tira para, no sentido geral, esvaziar a cabeça. Isso, esta é a palavra do momento. Né? Então, esvaziar a cabeça, ficar um pouquinho suspensa a cabeça, porque a hora que retorna com muito mais energia, com muito mais foco, com muito mais determinação. É fantástico, porque onde tem ansiedade, tem aceleramento de pensamento. Onde tem aceleramento de pensamento, fica caótico. Por exemplo, vai pegar uma prova, não sabe nem por onde vai começar. Entra em contato com a primeira questão difícil, entra em desespero. E eu vou dar uma outra dica, posso? Claro. Lembrei disso. Todo mundo faz essa pergunta lá no consultório, eu vou falar para vocês. Se puder dar, a gente não dá... como é que se chama, regras, né, como psicólogo, mas essa eu vou dar. Não vejo gabarito. Se eu posso dizer isso, não vejo gabarito, os resultados que vão sendo, aquela coisa, um conversa com o outro. Antes do oficial, mal acabou a prova, já tem professor de cursinho corrigindo a prova e soltando o gabarito. Não. Deixa a prova te avaliar, mas você não avalia a prova, porque a percepção nossa é muito errônea. E às vezes a gente fala assim, fui mal na primeira, etc e tal, na primeira prova, e não tem mais jeito. E aí? Como é que fica? Desacelera, né? E às vezes lembrando que tem uma diferença de uma semana para a primeira prova
da primeira prova para outra. Se você já desanima nesse primeiro dia, isso pode ter consequência no seu desempenho na outra prova. Então, eu repito, né? Deixa a prova te avaliar, mas você não avalia a prova, porque a nossa percepção é errônea, ainda mais quando você tem ansiedade. Então, não fica se juntando com os coleguinhas para falar da prova, etc, etc e tal. Não fica, como diz os adolescentes, na pilha, na vibe da pilha ali, né? Então, eu acho que essa é a principal questão aí, né? Muito bem, agradeço muito a Juliana dos Santos, que é psicóloga e professora do curso de Psicologia da Uniderp, e sempre muito valiosas suas dicas. Juliana, seja sempre bem-vinda. Obrigada, sim, obrigada por tudo. Eu desejo para os jovens, então, aí que estão por estar sorte, sucesso aí para vocês. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo, confie. E a autoconfiança, né? Sempre fundamental. E os pais, força e apoio, viu? Muito bem, obrigada, Juliana. Obrigada, viu? Um abraço. 8h26. Nos despedimos aqui de mais